te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro capítulo. Vou aproveitar ainda que nós estamos nesse final de semana do Natal. Hoje é dia 26, ainda talvez algumas famílias ainda estejam juntas, mas eu queria falar sobre esse texto do nascimento de Jesus. Mas na verdade eu não vou ficar só nele. Nós vamos passar por 3 textos. E eu queria, talvez tivesse um tema dessa mensagem, seria Emanuel, Deus conosco. Que esse é o texto onde um anjo aparece, quando na verdade José está meio em dúvida. Nós vamos ler o texto. José pensa em cancelar tudo, e aí um anjo aparece para ele, e o relembra da profecia que se encontra em Isaías, falando que a virgem dará um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa o Deus conosco. E quando eu penso nesse Natal, ou em tantos outros, ou quando eu penso no verdadeiro sentido do Natal, o Natal tem esse sentido do Deus que se revela para estar conosco. O Rei que se faz carne, o Deus que se encarna, que se identifica com o ser humano, que vem habitar no nosso meio, que vem sofrer aquilo que a gente sofre, que vem passar fome, passar sede, sofrer todas as tentações, que se batiza no batismo de João, que é um batismo de arrependimento, que ele não tem nada do que se arrepender, mas que se identifica conosco, para dizer: eu estou com vocês. E quando a gente olha na vida de Jesus, enquanto estava aqui na terra, quando a gente caminha pelo ministério de Jesus, nós veremos esse Deus conosco em muitas vezes, mas muito claro, muito real, muito palpável, e em vários momentos. E quando eu comecei a observar essa ideia do Deus conosco, esse Deus que se faz menino, bebê, que nasceu para estar conosco, para se fazer presente nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas incertezas, nos nossos desafios. Eu comecei a observar tantas passagens, e normalmente ela acontece eu não sei se eu posso dizer que é um padrão, né? Não vai dizer, é que quem é teólogo gosta de ficar estudando, a gente gosta de ficar sistematizando a coisa, mas eu comecei a sistematizar assim. Eu não diria que é um padrão, porque eu não limito Deus para nada, mas normalmente aparece uma revelação, aí tem uma missão, o desafio que cerca essa missão, ou todas as circunstâncias, e uma promessa. Então eu quero olhar para várias passagens, na verdade são 3, vamos ver 3 passagens, eu pensei em várias, mas vou tentar me ater a 3 passagens, onde nós veremos esse desenrolar, a revelação, a missão, os desafios que o cercam essa missão, e uma palavra de promessa. Desde antes do nascimento, Mateus capítulo 1, veremos, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Cristo, de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Quando eu olho para essa passagem, eu fico imaginando aquilo que eu mencionei. Deus se revela, Deus dá uma missão, tem vários desafios que cercam essa missão,
e uma palavra de promessa. Tanto nela quanto nas outras passagens nós veremos, e aí eu quero que você se identifique, vamos ver se a gente consegue transportar essa missão e esses desafios para a nossa realidade. Por isso eu quero que você pense no contexto da passagem. Quando eu digo contexto da passagem, eu quero dizer para você que Maria, quando recebe essa mensagem, aqui ele falou com José, mas quando Maria recebe também um anjo do Senhor e recebe a promessa do que viria e qual é a missão que ela teria de receber o Deus em carne, e agora José, o Espírito Santo falando com ele através de um anjo em sonho, dizendo assim: não tema, porque o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo, é de Deus, é o próprio Deus encarnado. A gente precisa entender todo o contexto. Maria era, para os nossos olhos, uma adolescente. Não tinha adolescência naquela época. Maria tinha, segundo os estudiosos, provavelmente entre 13, 14 e 15 anos de idade. Imagina uma moça de 15 anos de idade, vou colocar para mais, de 15 anos de idade, recebendo essa notícia: você é virgem, mas você vai ficar grávida. E o que vai gerar dentro de você é o próprio Deus, e Ele salvará a humanidade. Ela sabia de tudo. Agora imagina tamanho desafio, sabendo da missão que ela tinha, de gerar o Filho de Deus no seu próprio corpo, de criar o Filho de Deus, sabendo do seu final, sabendo que ele morreria, sabendo que teria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sabia como, não sabia os detalhes, mas ela sabia o que precisava acontecer, porque eles, como filhos da linhagem da casa de Davi, herdeiros do trono, sabendo a questão real, eles tinham todas essas informações sobre o Messias. Aliás, todos os judeus até hoje têm todas essas informações sobre o Messias. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias, mas se você perguntar para um judeu hoje sobre o Messias, ele vai te dar todas as informações do Antigo Testamento, todas as profecias messiânicas do que tem que acontecer com o Messias. Eles sabiam. Agora imagina ela até recebendo todos os presentes dos reis magos, os pastores, recebendo todas as informações, todo mundo conversando, e ela sabendo o que aconteceria, o que seria, mesmo sem saber todos os detalhes. Além do mais, eu fico pensando nas incertezas e nas inseguranças de uma jovem adolescente, com o desafio que ela tinha pela frente. Então primeiro Deus se revela, através de um anjo para Maria, através de um sonho num anjo para José. Deus se revela. O que é o Natal senão o menino se revelar para cada um de nós? O que é o Natal senão o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, se revelando ao mundo dizendo: eu estou aqui, eu estou com vocês. A primeira revelação vem falar assim, fica tranquilo José, no caso de Mateus 1,18, fica tranquilo José, não tema receber Maria. O que dela foi gerado, ou o que nela foi gerado, procede de Deus, procede do Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele se revela, ele dá essa missão. A missão vem, você tem que cuidar. Recebe Maria e você vai cuidar do próprio Deus. Agora imagina o desafio para esses dois jovens. Não fala a idade de José. José já era um pouco mais velho, era o padrão normal daquela época. Eles se ajeitavam nas famílias, as meninas mais novas. Então provavelmente José era um pouco mais velho, mas mesmo assim um casal jovem, novos, com um desafio tremendo. Quantas incertezas, quantas inseguranças, quantos medos. A gente pode olhar aqui, medo de abandonar, medo de correr do chamado. Quantas vezes nós recebemos um chamado, uma missão, um propósito? Pastor Tiago hoje de manhã pregou sobre o propósito, da gente entender o nosso propósito. E quando a gente entende o propósito de vida, quando a gente entende o propósito da missão, as outras coisas ficam secundárias, porque você entende o propósito que tem. Há um tempo atrás o pastor Jean pregou sobre revelação versus religião, e depois ainda falando sobre a estrela, falando como Deus se revelava para diferentes pessoas. Essa revelação que vem, mas a revelação não elimina as nossas dúvidas.
A revelação não elimina os nossos medos. Seria tão bom se tirasse tudo. Mas a revelação de Deus e a missão não tira de nós todas as incertezas, as inseguranças, as faltas de respostas. Não tira de nós tudo que tem pela frente, tantos desafios que tem pela frente. Imagina José. E a Bíblia fala em José, ele teve tanto medo, que ele pensou em desistir tudo, ele ia anular o casamento secretamente. O que é isso, senão fugir? Falou, não quero mais isso para mim, não quero. Quantas vezes você já recebeu um chamado, já teve uma revelação de Deus? Quantas vezes você recebeu uma missão de Deus, e pelo tamanho do desafio você pensou em desistir? Quantas vezes, ou talvez nessa noite você esteja aqui, pensando em desistir? Porque é muito difícil, ou porque é muito grande, parece muito maior do que você possa suportar, parece muito maior do que você possa compreender, parece muito maior do que você mesmo fala, não, eu não sou digno de tal chamado, eu não sou digno de tal revelação, eu não sou digno de tal missão, eu não sou digno para isso, eu não mereço isso. Quantas vezes nós pensamos em desistir, em fugir, em correr, e aí Deus se revela, e Deus fala, fica tranquilo, porque aí vem sempre a palavra de promessa, e a promessa é sempre, Deus conosco, Ele se chamará Emanuel. Algumas traduções dizem, e os chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mas esse menino que vocês vão criar, cuidar, esse menino que Maria está gerando, que é do Espírito Santo, esse menino será chamado Deus contigo. Ele é conosco. Vamos trazer para José, vamos trazer para cada um de nós, Deus é contigo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não tem sentido nos reunirmos à mesa se Deus não está conosco. Não tem sentido celebrarmos a festa com comilança, com mesa farta, se Deus não é conosco. Não tem sentido a generosidade, distribuir cesta básica, fazer obras sociais, final de ano, todo o clima, a atmosfera de Natal, se Deus não é conosco. Não tem sentido nos reunirmos como igreja, se Deus não for o centro de tudo. Não tem sentido. Porque o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus, e da existência de Jesus, e do ministério de Jesus, e da revelação de Jesus, e da missão que Ele nos dá, o verdadeiro sentido de tudo isso é Deus sendo o centro de tudo. Se Deus não é o centro de tudo, nada faz sentido. E isso não é só no nascimento de Jesus. Quando a gente caminha mais um pouco, se você pegar o Evangelho de João, vai lá Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí quando você pega o Evangelho de João, capítulo 4, tem aquela história de Jesus e a mulher samaritana. É uma história longa, eu não vou ler todos os versículos, ela é enorme, mas ela é linda. Porque Jesus conversa com uma mulher samaritana. Primeiro que os judeus não conversavam com os samaritanos. Só para lembrar, os judeus samaritanos era uma nação que foi criada em 722 a.C., quando a Síria invadiu Jerusalém. E a estratégia da Síria, quando a Síria invadiu Jerusalém, era de se misturar, literalmente para tirar a identidade do povo. Então 722 a.C., a Síria invade Jerusalém, se mistura, dão de casamento, se casam, fazem filhos, tal, e ali nasce o que eles chamavam de uma nação misturada. Eles não eram sangue puro, eles não eram judeus. Então aquela mistureba ali que deu, nasce ali os samaritanos, que 722 anos depois, quando Jesus está aqui, Evangelho de João capítulo 4, os samaritanos são considerados um povo impuro. Não é sangue puro de judeu, não é sangue puro dos hebreus, e por isso eles gritavam, chamavam mesmo impuros. Eles não se misturavam, eles não falavam, eles não passavam. Se passasse na sombra de um samaritano, eles tinham que ir para casa tomar banho. Cuspia no chão, se passasse por uma sombra de um samaritano,
eles cuspiam no chão e iam para casa tomar banho. Se encostasse num samaritano, pele com pele, ele tinha que ir num sacerdote se purificar para voltar a ser cidadão normal novamente. Era assim que eles tratavam os samaritanos. E aí a gente não tem noção, quando Jesus tem que atravessar, ele está no sul, ele indo para o norte, onde seria uma linha reta. Normalmente os judeus faziam uma volta, e naquela época não era carro, não era metrô, não era avião, faziam uma volta de camelo, a pé. Eles aumentavam quilômetros e quilômetros de distância na viagem, faziam uma barriga enorme para não cruzar o território dos samaritanos. E aí o Evangelho de João capítulo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus faz questão de passar com os seus discípulos por Samaria. Ele encontra uma mulher ao meio-dia buscando água num poço. Ninguém busca água ao meio-dia. Essa mulher estava se escondendo. Todo mundo buscava água às 6 horas da manhã, mas essa mulher provavelmente era o assunto das 6 horas da manhã. E aí Jesus começa uma conversa com ela. E a conversa para nós é meio estranha, porque ele fala, me dê água. E ela fala assim, mas o que você está pedindo água para mim? Quem é? E aí ele fala, não, mas se você soubesse, eu te daria água. Porque a água que eu tenho, você não vai, essa água do poço aí, o pessoal toma e sente sede de novo. Mas a água que eu posso dar, ninguém mais vai ter sede de novo. Essa mulher não está entendendo ainda a conversa. Porque quando ela ouve de uma água que não tem sede de novo, ela fala, me dá dessa água, para que eu não possa voltar nesse poço. Então ela não queria ver ninguém. Ela não queria saber daquele povo. Era um povo que talvez tinha rejeitado ela, que falava mal dela, que falava pelas costas. Ela falou assim, me dá dessa água, não porque eu descobri o Messias, mas me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar para esse poço. Aí ele fala assim, então chama o teu marido e volta. Ela fala, não tenho marido. Quando ela diz não tenho marido, ele fala assim, verdade, agora você disse a verdade, porque você já teve 5 e o que você está agora não é teu marido. Aí, aí acende uma luz para ela. Aí ela diz, vejo que és profeta, você tem alguma coisa diferente. Quando ela vejo que és profeta, ela faz uma pergunta, mas a pergunta que ela faz não é alguém que ainda está reconhecendo o Messias, é alguém que ainda está brigando com pessoas. Ela fala, então peraí, se você é profeta, me responde uma coisa, quem está certo, nós ou os judeus? Porque eles adoravam num monte, os samaritanos criaram uma história, que eles criaram um templo, que seria onde Abraão tinha de sacrificar Isaac. Foi a mensagem de hoje de manhã. Se você não assistiu, assiste pela internet. Mas Gênesis capítulo 22, onde Abraão vai sacrificar Isaac. Eles falavam que aquele monte era ali na região de Samaria. Eles criaram um templo e ali era o pai da fé. E eles discutiam aonde tinha que adorar, se era lá em Jerusalém ou se era no monte que eles tinham feito o templo. E aí Jesus responde, nem lá nem cá, porque importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando ela fala assim, eu sei que o Messias um dia vai vir, e o Messias vai explicar tudo para nós. E aí Jesus se revela, e Jesus diz, eu sou o Messias, o que fala contigo. Essa revelação, Jesus se revela para essa mulher. E aí eu fico imaginando, e eu vou dizer aqui que nem a missão dela talvez não tenha sido evangelizar, porque a gente olha para cá e fala que essa mulher foi a primeira evangelista do Novo Testamento, talvez a primeira evangelista do povo samaritano, a mulher que sai, Jesus fala com ela e ela sai contando para todo mundo, e uma cidade inteira se converte por causa do testemunho dessa mulher. Mas eu nem digo que a missão dela foi essa, porque Jesus não declarou a missão. Talvez a missão dela seria muito mais a ver com adoração. Entender o que é uma vida de adoração, entender o que é uma entrega total de coração. Parar de discutir com pessoas e brigar com pessoas. Entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos. Entender que a vida dela não era para olhar para as pessoas, o que falavam dela, ou todas as circunstâncias que a cercavam, mas olhar para o Senhor Jesus, com a revelação do Messias que ela tinha agora. Mas ela sai para falar para aquelas pessoas, para evangelizar aquelas pessoas, para contar as boas novas. Agora vamos lembrar do contexto, que desafio essa mulher tinha? Alguém que estava buscando água ao meio-dia, porque ela era rejeitada, excluída
daquelas pessoas daquele vilarejo, porque provavelmente ela era o assunto das 6 horas da manhã, quando todo mundo vai buscar água. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de ficar quase 55 dias no Amazonas, e a gente pegou um barco em Manaus e descemos 6 dias para chegar nas primeiras comunidades para poder fazer um trabalho missionário lá. E lá é assim, ninguém vai ao meio-dia fazer as coisas, é tudo 6 horas da manhã. Os pescadores já saem antes do amanhecer, comunidade ribeirinha, população ribeirinha, e aí a mulherada já vai de manhã, e ali de manhã onde a gente já ficava sabendo de tudo, quem estava doente, quem não estava, quem pescou, quem não pescou, quem foi para a cidade, quem não foi, ali vai toda já o noticiário da manhã. Ninguém vai ao meio-dia fazer as coisas, e aí já volta com a roupa lavada, com água para cozinhar do ribeirinho ali, né? Da água do rio. Ninguém vai ao meio-dia buscar água. Olha o desafio dessa moça: voltar para a comunidade que a rejeitara, voltar para a comunidade que a excluíra, voltar para a comunidade que acabava com ela, para falar: ó, eu descobri o Messias. Mas ao mesmo tempo que tem esse desafio enorme de falar para quem te odeia, de trazer a salvação para quem não te quer, tem uma palavra, uma promessa. Jesus tinha dito para ela, falando: ó, aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essas águas vivas são eternas, não acabam, não tem mais sede. Você não vai ter mais sede, você não vai ter mais carência de vida, você não vai mais precisar se jogar para os homens, porque você não vai ter mais sede disso. Você não vai ter que mais brigar com pessoas para ver quem está certo e quem está errado, porque você não vai necessitar mais de autoafirmação. Você não vai precisar mais de brigar com pessoas, ou discutir com os judeus ou com os samaritanos, porque tudo isso fica secundário quando você tem uma revelação de quem é Jesus, quem é o Messias que está contigo, que está dentro de você, e que do teu interior flui rios de água viva. Sabe por que a gente briga tanto? Talvez porque a gente esteja vazio demais, e a gente quer se encher. Aí a gente quer se encher de razão. Eu quero descobrir quem está certo e quem está errado no casamento. Eu preciso vencer uma batalha. E eu não sei porque nós homens insistimos em vencer batalha, porque a gente sempre perde, elas sempre ganham. Então a gente vai, mas a gente insiste, a gente luta, né? A gente luta e fala: não, mas sabe por que, marido e mulher, brincadeiras à parte, a gente quer aqui, porque a gente quer aqui, ó, é a queda de braço. Às vezes a gente fica brigando no casamento para ver quem ganha, quem tem razão. Aí você vai para a igreja, é a mesma coisa. São homens e mulheres discutindo para ver quem tem razão, qual a ideia melhor. Aí a gente vai para ministérios. Aí vai lá ver a mesma coisa, um está chateado, o outro não está, porque a expectativa não foi suprida, porque eu acho que o meu jeito é o certo, o outro acha que é o jeito, ninguém cede. A gente fica porque nós estamos vazios, porque quando a gente está cheio desse Messias, o menino Jesus que nasceu, que se revelou, que nos dá uma missão, quando eu entendo essa revelação e quando eu entendo essa missão, eu não vou perder meu tempo brigando com pessoas, eu não vou perder meu tempo discutindo quem está certo e quem está errado, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho uma promessa, que Ele está comigo. Revelação, missão, com todos os desafios que nos cercam, mas sempre com uma promessa. E aí quando eu vou para o final da vida de Jesus, enquanto Ele está aqui na terra, se você pegar Mateus capítulo 28, é o texto paralelo de Marcos 16, mas eu quero pegar Mateus capítulo 28, que é a grande comissão. São as últimas palavras de Jesus, enquanto Ele está na terra, juntando ali com Marcos 16, Atos 1, a partir do versículo 6, 7 e 8, são os textos paralelos, mas é o último momento de Jesus em carne, enquanto na terra. E Ele deixa as últimas palavras, o que nós homens traduzimos como a grande comissão ou o grande mandamento. Seriam quando você vai deixar aquilo de mais importante,
A última palavra que ele vai deixar para os seus discípulos, para os seus seguidores, é o último momento que ele vai dar aquele grande finale, aquela conclusão, aquele clímax. E aí ele começa de novo com uma revelação. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele começa com a revelação de quem ele é, para eles lembrarem, não se esquecerem: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Eu sou Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de toda a eternidade. Eu sou o Verbo. Eu sou o Verbo de João capítulo 1, que estava lá antes de tudo, e nada do que foi feito se fez sem as minhas mãos. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi me dada. Revelação. Ele se revela para aquela turma, ou ele relembra aquela turma quem ele era. E aí ele dá uma missão: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos ordenei. E aí nós temos os desafios dessa caminhada, até hoje, e a palavra de promessa: e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Mas vamos imaginar, pensa no desafio desses homens, pensa nos desafios desses homens que muitas vezes se assemelham aos nossos desafios do dia a dia. Eram 12 quando Jesus chama, caminha 3 anos e meio, com 12 aquela quantidade vai aumentando. Os estudiosos afirmam que provavelmente aqui em Mateus capítulo 28 tinham 500 pessoas, 500 discípulos. São 500 pessoas. Vamos pensar numa igreja a nível de médio porte, que a gente chama, sei lá como a gente pode chamar, uma igreja reunida aqui, são 300 cadeiras. Imagina aí manhã e noite lotado, vai juntar a turma e falar assim: ó, vocês precisam ir por todo o mundo, em todas as nações, em todos os lugares, e vocês vão ensinar as pessoas tudo aquilo que eu falei, e vocês vão batizar essas pessoas, porque o batismo não era para pastor, não era só pastor que batizava, não era só evangelista, só missionário. O batismo era para falar assim: ó, vocês vão sair pelo mundo e vocês vão batizar essas pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E vocês vão discipular essas pessoas, caminhar com elas, ensinar tudo aquilo que eu vos ordenei. Gente, que desafio! E talvez aqueles homens simples, não tinha teologia, não tinha seminário naquela época, não tinha escola bíblica dominical, não tinha nada disso. O que tinha de Bíblia, a Bíblia do Novo Testamento estava sendo construída, sendo escrita aos próprios olhos deles, só tinha o Antigo Testamento. Aqueles homens podiam falar assim: mas eu não sei todas as respostas, eu não sei todos os questionamentos teológicos. Aqueles homens tinham um desafio tremendo, porque Roma perseguia os cristãos, ou quem se levantasse contra Roma. Na verdade, se a perseguição ainda viria mais para frente, de uma maneira mais ferrenha, já tinha perseguição com qualquer nação que se levantasse contra o Império Romano. Imagina o desafio desses homens. Nós não somos capazes, nós não temos conhecimento para isso. Eu não tenho condição para essa missão. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim? Sua família precisa de você. Talvez você escute aqui, você vem domingo após domingo e escute assim: o seu bairro precisa de você. Você precisa fazer diferença no seu condomínio, você precisa fazer diferença na sua vizinhança. Você fala assim: mas eu não tenho condição. A sua família precisa ser evangelizada, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno, você precisa ser testemunha. E aí você olha e fala assim: mas eu não tenho condição, eu não sei as respostas teológicas. Mas aí tem a palavra de promessa, Deus dizendo: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso serve para nós hoje. Deus não está preocupado com a tua capacidade humana, Deus não está preocupado com a tua intelectualidade, Deus não está preocupado com o quanto de resposta bíblica você sabe dar. Ele vai te capacitar. Ele quer saber da tua sede e da tua obediência. Ele quer saber se você quer agarrar essa missão, com todos os desafios que cercam essa missão, e falar: vamos embora, eu estou dentro. Ele se revelou, Ele deu a missão. Os desafios são gigantescos, mas Ele dá a palavra de promessa:
Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E eu concluo essa reflexão pensando na nossa realidade. Deus se revelou. Natal. Natal o que é? O nascimento de Jesus, é a revelação do menino, Deus, do Rei, do soberano sobre tudo, o Criador de todas as coisas, que nasce numa manjedoura, para se identificar conosco, para se fazer carne, foi obediente até a morte, morte de cruz, se esvaziou, habita entre nós, até os dias de hoje. Ele se revelou, e Ele nos deu uma missão, e podemos olhar a grande comissão como essa missão, trazer glória ao seu nome, glorificar o seu santo nome, através do cumprimento da grande comissão. Nós nascemos, nós existimos, para trazer honra e glória ao nome do Senhor. Você existe para glorificar o Pai, você existe para cumprir esse chamado da grande comissão, trazer as boas novas, as boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, a todas as pessoas. Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados. Isso não é só para pastor e missionários, isso não é só para quem tem um chamado específico, isso é para todos nós temos essa missão. Agora eu estou olhando aqui, eu vi a máscara, agora eu estou vendo Davi e a Bárbara ali. Agora acabaram de voltar do Amazonas, foram para o Amazonas, o Rafa também, tá, a turma. Isso não é só para missionários, gente, são nossos missionários, Davi e a Bárbara são missionários da casa, nossos missionários estão aqui, mas não é só para missionário, esse chamado é para todos nós, porque a gente faz o quê? A gente terceiriza. Não, então eu vou ajudar em missões, ó, Davi, qual é o Pix? Fala alto aí para todo mundo ouvir, ó, deixa. Davi, manda o Pix. Aí você fala assim, manda o Pix. Aí você investe. Não, fiz missões. Gente, essa grande comissão para todos nós. Ou na tua Bíblia está escrito aí, depois de Mateus 28, quando chega lá no 18, fala assim, não, agora só lê quem é pastor missionário, agora só lê quem tem chamado. Se você não tem chamado, para de ler. Não, está lá, Mateus capítulo 28. Essa missão, a partir de uma revelação de Jesus Cristo a cada um de nós, a partir dessa revelação sobrenatural, onde Ele se mostra como Messias, nos salva, nos liberta, perdoa os nossos pecados, Ele traz essa missão para cada um de nós. Agora os desafios, gente, são gigantescos. Essa missão não tira as nossas incertezas. Depois de 2 anos de pandemia, qual será a igreja pós-pandemia? Não sabemos. Conversando hoje pela manhã com um casal, a gente estava batendo um papo, falando assim, mas o povo voltou, o povo não voltou. Mas por que o povo não voltou? Mas ainda tem medo, mas agora tem a gripe tal, agora tem a cepa não sei o que lá, agora tem a Ômicron, agora tem alguma coisa. Aí a gente fala assim, mas o que vai ser? Quando que a igreja vai voltar? Não sabemos, não temos todas as respostas, temos as nossas incertezas, temos as nossas inseguranças. E aí você fala, tem dinheiro? Não, mas a arrecadação está caindo. Não, mas Deus proverá. Mas tem um irmão, mas tem não sei o quê. A gente tem um monte de questionamento. Todos nós temos os nossos desafios. O que vai acontecer o ano que vem? Como será o ano que vem? Como será o coração das pessoas depois dessa pandemia? Como está a saúde emocional de tantas famílias depois dessa pandemia? Como está o casamento de tantas pessoas depois dessa pandemia? Não sabemos. Mas a missão está aí, com todos os seus desafios, com todas as circunstâncias que nos cercam, mas a palavra de Deus não muda. Jesus nasceu para dizer, aquele menino continua sendo o Emanuel, o Deus conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Que o menino Jesus, que esse verdadeiro sentido do Natal, que essa mensagem possa reverberar no teu coração. Esse menino nasceu para estar contigo, diante de todos os teus desafios, mas para te ajudar a cumprir a missão que Ele te chamou para realizar. Feche os teus olhos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, obrigado pela Tua revelação, obrigado porque somos pecadores, falhos, e muitas vezes, assim como José, nós pensamos em fugir, pensamos em desistir, às vezes pensamos em abandonar tudo, mas o Senhor vem e se revela novamente.
e se mostra, e ainda traz uma promessa para nós, dizendo: eu estou contigo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sussurra isso ao meu coração dia a dia, e o Senhor sussurra isso ao coração dos meus irmãos. O menino que nasceu é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é quem nos capacita. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é que deu a missão, e o Senhor é quem capacita para que a gente cumpra essa missão. Obrigado a Deus, porque o Senhor é o que se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, para dizer para sempre nos nossos ouvidos: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Nós só temos a te louvar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e amém.